eletrocardiógrafo CardioCare 2000. É um eletro de 12 canais e 12 derivações, tá? O equipamento ele pode funcionar tanto na energia, na rede elétrica, bivolt automático, quanto a bateria, tá? Então, uma vez conectado aqui o cabo de energia, acende-se os LEDs frontais aqui, enquanto utiliza, fica verdinho o de energia, mas caso esteja só na bateria, vai ficar aceso somente o da bateria. Aqui a gente tem uma alça que pode ser utilizado para transporte. Aqui desse lado, a entrada para conexão do cabo. E aqui embaixo, a chave para abrir o compartimento da impressora. Então, deslizando ela para cá, abre o compartimento da impressora. E aqui a gente tem o papel. O papel, ele é um rolo termosensível, tá? Então, isso significa que com o calor é que ele vai imprimir. Então, não vai tinta, não vai caneta nessa impressora, tá? É só colocar o papel lá dentro do compartimento, puxar um pouco para fora e para fechar a porta da impressora, apertar bem tanto na parte de cima quanto na parte de baixo para que ela trave realmente, senão isso pode ocasionar algum problema na impressão. Essa impressão sair fraca de um dos lados ou até mesmo não sair, tá? Uma vez feito isso, para ligar o equipamento aqui em cima a gente tem a chave de liga e desliga, a entrada para o cabo de rede para comunicação com o computador e a entrada USB que é para atualizações, certo? O equipamento ligado, ele já vem para a tela inicial, tá? Como padrão nessa tela inicial, então a gente tem aqui a informação da amplitude do ganho de 10, a velocidade padrão é 25, tá? Filtro de linha de base aqui, o padrão é 0.2, filtro de tremor muscular é desligado, impressão, tá? 6+1 é o que é mais usualmente utilizado, e a D2 longa, que é o 2 aqui lá embaixo, que vai sair, que é no RHY, certo? Para que a gente possa configurar isso caso esteja diferente do padrão, cada tecla aqui, ó, tem a sua correspondência lá em cima. Então, como vocês podem ver, a imagem aqui é correspondente à imagem lá em cima. Então, aqui no CH, vou exemplificar para vocês, apertando ele muda os diferentes formatos de impressão. Então, um canal 60 segundos, considerando esse canal que está aqui no RHY, tá? 3 canais, 6 canais e 12 canais, que é as 12, uma embaixo da outra, as 12 derivações, tá? Como eu disse, o padrão mais usual é o 6+1, considerando a 2 longa lá embaixo, que aqui no RHY a gente vai ter a configuração de qual é a derivação longa lá embaixo, certo? Caso tenham qualquer dúvida, esse é o padrão para a tela inicial, certo? Uma vez configurado isso, desligar o equipamento ou ligar novamente vai estar sempre da última configuração. Para utilizar o equipamento, então nesse momento, vocês vão colocar o cabo paciente, realmente está lá no paciente, vai colocar os sensores. Então tem 4 vias maiores, que são as de membros, tá? E as 6 vias menores, que são as pré-cordiais, são as do peito, certo? Todas elas têm a nomenclatura aqui, então C3, tá? Que seria o V3, e ela é uma garrinha que funciona por botão, então a gente precisa apertar esse botão, tá? Ó, apertando ele, abre, e aí a gente vai realmente encaixar em cima da bolinha lá do eletrodo, seja ele descartável ou reutilizável. Na colocação dos eletrodos, sempre se atentar com os eletrodos de membros em relação ao fechamento aqui da rosca, certo? Então, com ela fechada, a gente vai conectar, como eu expliquei, por cima, certo? Para colocar lá no paciente, é necessário pingar um gel aqui, é um pingo mesmo só, tá? Não tem necessidade de exagerar, e colocar no membro do paciente. A colocação nos eletrodos reutilizáveis, a mesma lógica, então apertar aqui até o final a rosca e plugar o cabo na bolinha, tá? Da mesma forma, vai pingar um gelzinho na pele do paciente e com o eletrodo espalhar esse gel para que ele fique
bem hidratado e aí sim apertar a perinha. Não pingar gel aqui dentro, tá? Sim na pele do paciente, um pingo necessário só para espalhar esse gel na pele e aí a pera possa aderir melhor, tá? Mostrando aqui então como um exemplo na cinta também, tá? Pode ser utilizado, então é só apertar a garrinha, bem como nos eletrodos descartáveis. É apertar a garrinha e colocar. Para retirar, aperta a garrinha novamente e retira, nunca pelo cabo. Tá? Até para uma melhor vida útil desse acessório que é o cabo, o ideal é guardar ele sempre enrolado, nunca dobrar ele, nunca forçar, e até mesmo durante o uso, tá? Procurar deixar ele de uma maneira que não fique forçando lá no paciente. Uma vez colocado, vai acender essa luzinha aqui, ó, a luzinha ready, que significa que todos os eletrodos estão conectados. Então, se a gente conectou todos e ainda assim essa luzinha não acendeu, significa que esse cabo pode estar corrompido ou alguma derivação ali soltou, algum eletrodo soltou. Tá? Uma vez que acendeu, vai aparecer aqui no ícone do coraçãozinho o batimento desse paciente e a gente já pode iniciar o exame. Tá? Para fazer o exame, a gente vai apertar a tecla 0, que é a tecla Record. Uma vez que você aperte esse botão, ele vai fazer uma contagem de 10 segundos na tela. O meu está apitando aqui porque não tem cabo conectado, então caso algum eletrodo solte, ele vai apitar. Tá? E após essa contagem de 10 segundos, ele vai imprimir efetivamente o exame. E ele vai finalizar essa impressão automaticamente também. Tá? É só destacar depois que ele finalizar. Então, como eu disse, aqui a gente tem um exemplo de uma impressão de 6 canais, mais as 12 derivações e a 2 longa aqui embaixo, certo? Aqui em cima, então, vai sair os dados do paciente, os dados do exame e o resultado, o pré-laudo, né, a pré-análise que ele faz desse traçado. Tá? Uma vez feito o exame, para desligar o equipamento, é só apertar o botão de liga e desliga novamente. Tá? Ou ir para um próximo paciente. Não é necessário qualquer configuração aqui no equipamento para isso. Aqui a gente tem ainda uma mesinha, que é um acessório, tá? Que pode ser vendido opcionalmente, com gaveta. Tá? Fora isso, a gente ainda tem um software para o CardioCare que possibilita a integração com o sistema hospitalar. Então, trazendo o worklist, tá? De worklist bidirecional, todos os pacientes prescritos. E após fazer o exame lá no software do computador, esse exame ser integrado com o prontuário do paciente. Tá? Mas isso é lá no computador, daí um software opcional. Temos ainda aqui outras teclas de impressão. Tá? A tecla 9 é uma tecla de monitoramento, então se a gente apertar ela, ele vai imprimir em tempo real até acabar o papel. Certo? Ele não vai imprimir um formato A4 como utilizando a tecla 0. Vou apertar o 9 aqui. Ele vai imprimir então as 12 derivações, né, em 12 canais, e isso infinitamente, até acabar o papel. Só vai parar quando eu apertar a tecla ESC, certo? Então é o modo monitoramento. E existe ainda a tecla Copy, que é a tecla que imprime o último exame feito. Então, por exemplo, fiz aqui o exame pela tecla 0. Quero reimprimir uma folha desse exame, quero ter mais uma folha para entregar para o paciente, por exemplo. Eu posso apertar a tecla Copy e ele vai copiar esse último exame, não necessariamente com o paciente aqui, tá? Ele vai realmente fazer uma cópia, mas uma vez que desligou o equipamento, ele perde esse exame, então essa memória desse último exame é só enquanto o equipamento está ligado. Para entrar nas configurações do equipamento, caso venha a fazer a comunicação dele com o computador, por exemplo, ou qualquer configuração de filtro, tá? A gente precisa usar essas teclas aqui embaixo. Então tem aqui a tecla de menu, uma vez apertando entra no menu lá em cima, e para a direita e para a esquerda a gente vai navegando pelos menus possíveis. Tá? Pisca sempre o qual você quer selecionar, por exemplo aqui em sistema, e aperto do meio para entrar. E aí aqui a gente vai ter data, hora, hospital, e aqui as configurações de IP, tá? Indo para a direita eu vou mudando. Então, IP, máscara, gateway e o servidor. E caso eu queira mudar, aperto de novo o botão do meio e aqui a gente tem o IP. Para a esquerda eu apago, digito os números, para a direita faz o ponto. Uma vez configurado, aperto o botão do meio que ele retorna e aí
uma vez que ele retorne para o menu, apertar ESC para ele voltar para a tela inicial.